Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui com o nosso curso, existem alguns conceitos que a gente precisa aprender antes da gente botar a mão na massa, propriamente dito. E agora, a gente vai aprender mais um desses conceitos importantes, que é o conceito de funções, né? As funções elas vêm para facilitar a nossa vida, uma vez que você declara uma vez e pode utilizar durante todo o seu programa. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o que é função. Função é um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou calcula um valor. Então, para usar uma função, você deve defini-la em algum lugar no âmbito do qual você quiser chamá-la. Então, primeiramente você tem que definir. Existem dois tipos de funções: função de execução e função de retorno. O que é isso? Existem algumas funções que o objetivo delas é somente executar algum código, tá? Ela não precisa retornar nada, ela só executa um código. E existem algumas funções que, além de executar um código, ela retorna um valor. Então, em outras linguagens de programação, essas funções de execução são chamadas de procedures, ou seja, de procedimento, né? Então é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Em orientação a objeto, aí nós temos funções, a gente chama de métodos, seria como se fosse um método. Então, criando uma função. Existem três sintaxes diferentes para você se criar função em JavaScript. Pessoal, JavaScript é uma linguagem assim, bem diferente, se você já é programador, daquilo que você está acostumado. Então, existe uma facilidade no código tamanha, né, que você até se assusta. Então, por exemplo, a primeira forma é com o uso da declaração function. Então, que é o valor normal, né, que é geralmente o valor padrão. Então, você tem function, nome da função, você abre um parêntese, fecha, coloca dentro dele os parâmetros. Aí você pode ter quantos parâmetros, dependendo da sua função exigir. Você vai abrir então a chave, depois da chave você coloca o conteúdo da função e aí você fecha a sua chave. Então essa aqui é uma forma de você declarar uma função. Você só vai poder usar uma função, chamar essa função, se você declarar essa função antes. Uma outra forma é através do objeto construtor precedido de new. Var, nome da função, new, function, e aí você coloca da mesma estrutura. É como simplesmente como se você pegasse essa parte aqui, jogasse depois desse new, e esse valor aqui vai estar armazenado aqui dentro dessa variável, certo? E o terceiro, né, é o uso da sintaxe literal. Ó. Aqui no caso, você não usou o new, né? Você também não deu o nome para a função. A variável já recebe o nome da função. Quando você for nomear uma função, prefira usar nome composto, né? Como de verbo e nome. Por exemplo, uma função geralmente é uma ação, vai fazer alguma coisa. Quando nós temos, por exemplo, função no sentido de métodos, né? A gente sempre utiliza get e set, né? Para definir métodos. Mas função geralmente você usa, por exemplo, pegar um valor, calcular alguma coisa, somar alguma coisa, retornar alguma coisa, então enviar alguma coisa. Então sempre prefira, isso não é uma regra, claro, sempre prefira dar um verbo e um nome para aquela função, exatamente para que fique mais fácil aí você entender o sentido daquela função. Então, funções com declaração de function, né? Nesse tipo de declaração, nós usamos a palavra-chave function, seguida do nome da função, de dois sinais de abre e fecha parênteses, contendo opcionalmente um ou uma lista de argumentos, né? Ou parâmetros, separados por vírgula. A seguir, vem o corpo da função que deverá estar contido entre sinais de chaves. É aquele valor, aquele
que a gente viu anteriormente. Então, nós temos aqui, ó, esse tipo de função é denominada de função estática. Por exemplo, um exemplo aqui de função valendo já, né? Eu tenho uma function, ó, aqui eu tenho, ó, calcula soma, é o nome da minha função. Observa que essa função recebe dois parâmetros, um parâmetro A e um parâmetro B, e no final ela retorna a soma de A mais B. Então, dessa forma, a gente pode fazer uma função aqui em JavaScript. Então, expressão de função, né? Criar funções utilizando o primeiro método é o mais comum, né? Porém, e é o oficial, né? É a forma oficial que você faz. Porém, também nós podemos criar funções por uma expressão de função. Então, a sintaxe é, você pode colocar aqui, ó, nome da função, e aí ela vai receber, ó, function, aí a mesma estrutura, né, da função, e aí você, então, atribui o valor a essa variável. Ou você tem aqui como, por exemplo, eu tenho a variável soma, mesma função que a gente viu no slide passado, ó, var, soma, aqui é uma variável soma, e essa variável soma vai receber essa função, ó, A mais B, return A mais B, beleza? Observe que a declaração function, ela não define explicitamente o nome para a função. A função armazenada em uma variável cujo nome é de livre escolha do programador. Quando temos funções declaradas com esse tipo de sintaxe, nós chamamos isso aqui de quê, pessoal? Funções anônimas, tá? Então, quando nós não temos o nome de uma função, naturalmente ela é uma função anônima. E criar funções anônimas, pessoal, é algo realmente muito comum aqui no JavaScript. Chamando uma função. A definição de uma função não a executa. Então, quando você cria, quando você define a função, você simplesmente nomeia a função e especifica o que aquela função deve fazer quando ela foi chamada, né? Para executar uma função ou uma expressão de função, nós temos que usar o sinal de abre e fecha parênteses, né? Sempre que passamos uma expressão de função por parâmetro, esta fica esperando o momento em que será chamada a sua execução através do abre e fecha parênteses. Esse contexto de passar funções como parâmetro é conhecido como callback e é muito comum no desenvolvimento de JavaScript. Então temos, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, somar função valor 1, valor 2, retorne valor 1, valor 1 mais valor 2, isso aqui eu simplesmente estou declarando uma função. Estou apenas dizendo que existe essa função e o que ela faz. Mas aqui ela não faz nada ainda. Só vai ser executada quando eu chamar, ó, aqui eu chamei, ó, o soma, e aí eu abri aqui, ó, o parêntese e dentro eu coloquei argumento. Como a assinatura da função exige argumento, eu obrigatoriamente tenho que colocar os argumentos, beleza? Então vamos ver aqui também agora a questão do escopo, tá? E aí a gente vai ver depois, na aula prática, a gente vai ver a questão do escopo de variável. A gente vai lá e eu vou mostrar para você o escopo de variável. O corpo de uma função, ela cria um escopo local para variáveis nele declaradas com o uso da palavra-chave var. Além disso, os argumentos de uma função também pertencem ao escopo local. Tais variáveis e os argumentos pertencem ao escopo da função e não podem ser acessados fora dela. É mais difícil explicar isso aqui apenas no slide, mas daqui a pouquinho você vai entender. Mas vamos lá. Ó. As variáveis declaradas fora do escopo de uma função, ela pertence ao escopo global e podem ser acessadas de qualquer lugar do script, inclusive dentro da função. É mais ou menos assim. Vamos imaginar, né, que aqui nós temos o nosso escopo, aqui, ó, escopo global. Então, imagina que isso aqui seja o seu documento como um todo. Imagina que isso aqui seja, esse azul seja uma função. Imagina que esse laranjinho aqui seja uma outra função. Então, tudo que você declara aqui dentro dessa variável global aqui, ó, as de baixo, elas vão poder receber. Só que a recíproca não é verdadeira. Se eu declarar alguma coisa aqui dentro dessa variável aqui local, essa parte azul aqui, ó, ela não vai poder visualizar o que está sendo declarado aqui. Por quê? Porque para essa variável aqui, ó, para esse escopo aqui, ó, esse escopo é local. Esse escopo aqui, ó, ele é local. É local em relação a quem? A esse aqui global. Mas o que está de laranja, sempre daqui para cá, ó, eu consigo visualizar. Se eu criar uma variável aqui A e quiser executar essa variável aqui, eu posso. Se eu quiser criar uma variável A e visualizar essa variável aqui, eu já não posso, tá? De dentro para fora não pode, mas de fora para dentro você pode. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui uma função A igual a 2, B igual a 3 e S igual a global. Aí eu crio uma função, a função igual a soma. Veja, a declaração dessas variáveis aqui, ó, elas estão sendo feitas de forma o quê? De forma global. E aqui eu tenho uma função.
tudo que eu coloco dentro de uma função, pessoal, tem escopo global. Ou, desculpa, tem escopo local. O que significa dizer que tem escopo local? Significa que aquilo que está dentro da função nasce e morre dentro da função. Só existe enquanto a função é executada. Só existe entre o abre e o fecha chaves. Tá? Mas aquilo que eu crio dentro do escopo global vale para todo o programa. Então, por exemplo, observa que eu posso usar aqui, ó, A mais B, tá? Por quê? De onde que vem esse A? Esse A é esse A aqui, ó. De onde vem esse B? É esse B aqui, ó. Quando eu chamar a função, ele vai imprimir para mim 5. Por quê? Ele pega o valor de A, que é 2, ele pega o valor de B, que é 3. Aí, imprime para mim 5. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui uma variável A igual a 2, B igual a 3 e S igual a 5. Essa aqui é a variável o quê, pessoal? Global. É como se eu estivesse nesse escopo aqui, ó, tá? Escopo global. Aí eu criei uma função chamada calcula. É como se eu estivesse nesse escopo aqui, ó. A variável calcula, ele também tem uma variável do tipo A, e essa variável é igual a 10. A variável B, ó, observa que é 5. Então, ó, eu também tenho uma variável com o mesmo nome. Quando você cria uma variável com o mesmo nome, tá? Dependendo do escopo, ela simplesmente substitui os valores. Então, e eu tenho aqui, ó, uma variável soma. Então, essa variável não, pessoal, desculpa. Essa função soma, ela está dentro do escopo da função o quê? Da função calculadora, tá? Eu posso ter isso aqui, tá? Beleza. Então, olha só, quando eu dou um return aqui, ó, tipo, eu tenho mais S mais A mais B. Aí eu pergunto, ó, aqui no escopo global, eu tenho o valor de A. No escopo local da variável calculadora, eu também tenho o valor de A. Então, eu pergunto para você, esse A que vai ser impresso, é esse ou esse? Vai ser impresso esse aqui, ó, esse valor aqui, ó. E esse B, também esse valor. Quanto mais interno, né, tiver as variáveis, né, quanto mais local, mais vai ser, aquele valor que vai ser utilizado. Então, isso aqui vai imprimir o quê, ó? Vai imprimir global 15. Por que global? Porque esse S aqui, ó, aqui nessa função não tem S. Então, ele pega de onde? Ele pega do escopo global. Então, ele vai imprimir o global, tá? E ele vai imprimir o A mais B, que no caso vai somar esses dois valores. Beleza? Então, para finalizar, vamos ver aqui as funções aninhadas, né? A gente já estourou aqui o nosso tempo, mas vamos falar isso aqui rapidinho. Então, você pode aninhar uma função dentro da outra. Função aninhada ou interna é acessível apenas para a função que a contém, ou seja, a exterior. Isso constitui também um closer. Um closer é uma expressão que pode ter variáveis livres em conjunto com o ambiente que conecta essas variáveis, ou seja, que fecha a expressão. Em vez de uma função aninhada, uma vez que uma função aninhada é um closer, isto significa que uma função aninhada pode herdar os argumentos e variáveis de sua função de contenção. Em outras palavras, a função interior contém o escopo da função exterior. Foi aquilo que a gente viu, né, agora há pouco. Mas para exemplificar melhor, observe que eu tenho aqui uma função calculadora. Essa função calculadora recebe como parâmetro um valor de A e um valor de B. E eu tenho uma função chamada quadrado. Essa variável quadrado, ela recebe o quê? Um parâmetro de x, correto? Então, ela retorna aqui para mim o quê? X vezes x. E aí, o retorno da função calculadora, veja, é quadrado de A mais quadrado de B. De onde vem esse A, pessoal? O A é aqui, ó, o parâmetro que é passado na variável calculadora. E B é o parâmetro passado na variável calculadora também. Veja que eu estou usando um parâmetro passado dentro de uma função, né? Eu falei variável, né? É função, pessoal. O valor de uma função, né, ele está sendo utilizado como parâmetro para outra função. Então, esse parâmetro está sendo usado como parâmetro de outra função. E o resultado, se eu colocar aqui, por exemplo, calculadora de 2 e 5, ele vai pegar quem? 2 ao quadrado, aqui, ó, que vai dar 4, mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 13, né? Porque vai dar 9 mais 4, vai dar 13. Se eu colocar calculadora de 4,5, ele vai pegar aqui, ó, o valor de A, que vai ser aqui, ó, retorna o quadrado de A. Quanto é o quadrado de A? É 4. 4 é quanto? 16. 16, né, mais 25, resultado 41. Compreendeu? Compreendeu? Não, né? Se não compreendeu, na próxima aula, então, você vai compreender tudo isso aí. A gente vai continuar explicando funções para você, só que agora de forma prática. Então, até a próxima aula. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada.
Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.